Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade ao estudo desta lição, a 10ª lição, com o título Vencendo Nossos Problemas de Atitude. E nesta segunda-feira, o tópico para nós é representando corretamente a Cristo. Então, nesse segundo tópico, temos um grande compromisso, que é representar a Cristo da maneira correta. A pergunta A já traz logo a primeira parte mais importante. Qual é a única forma de representarmos Cristo devidamente em nossa fala? E o apóstolo Tiago traz um conselho interessante. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, a fala, ela pode ser de vida para vida ou de morte para morte. Aqui está querendo que seja uma fala de vida para vida e que transmita sossego, transmita paz. E que seja um fruto da justiça. Portanto, está bem claro para nós aqui o texto que o apóstolo vem trazendo para nós aqui nesse capítulo 3, versículo 18. A pena inspirada em Testemunho para a Igreja, volume 1, página 303 e 304, diz o seguinte: é possível confessar a Cristo com os lábios, mas negá-lo pelas obras. O fruto do Espírito que se manifesta na vida é uma confissão dele. Se abandonarmos tudo por Jesus, nossa vida será humilde, nossa conversação será de caráter celeste, nossa conduta será irrepreensível. A poderosa, purificadora influência da verdade na alma e o caráter do Salvador exemplificado na vida constitui uma confissão de nossa fé. Se as palavras da vida estiverem, se as palavras da vida eterna estiverem plantadas em nosso coração, o fruto será justiça e paz. Podemos negar a Jesus em nossa vida pela condescendência com o comodismo e com o amor próprio, por gracejos e zombarias e por buscar as honras seculares. Podemos negá-lo por nossa aparência exterior, pela conformidade com o mundo, por um ar orgulhoso ou roupas caríssimas, unicamente por meio de constante vigilância e perseverante, quase contínua oração, poderemos manifestar em nossa vida o caráter do Mestre e a santificadora influência da verdade. Muitos afugentam Cristo e sua família devido a um temperamento impaciente e passional. Essas pessoas têm algo a vencer neste ponto. Então aqui cita aqui alguns exemplos necessários: fruto do Espírito, comunhão com Cristo. A única maneira de nós conseguirmos alcançar é uma comunhão mesmo que temos que ter com Jesus, abandonar aquilo que a gente gosta e adotar aquilo que foi dado para a nossa boa convivência, nossa boa vida, para edificar o nosso caráter, para nos preparar para a Canaã celestial. Então é necessário isso, e muitas vezes podemos negar a Cristo por condutas ou falta de conduta. O comodismo, por exemplo, é a falta de conduta. E aqui nós estamos negando a Cristo. O amor próprio, gracejo, zombaria, são tudo coisas que não devemos fazer. Mas aqui traz para nós que realmente devemos cuidar na nossa maneira de ser, na nossa maneira de lidar, na nossa maneira de falar, de agir, e evitar a ostentação. Tudo isso é pecado diante de Deus, então devemos ter uma conduta que seja uma conduta de verdade cristã. Mas aqui um fator que chama a atenção, que é o fator familiar. Afugentar Cristo devido a um temperamento impaciente, devido a ser passional. Então, tem aqui algo a vencer nesse ponto, e realmente é verdade. Nós devemos ter um tato muito cristão entre esposa e marido, entre marido e esposa. É muito importante nós transmitirmos aos nossos filhos essa boa conduta. Eu nunca vi o irmão Meirelles e a irmã Helena discutirem. Nunca vi. Então, já tiveram desacordos? Sim. Já tiveram coisas que um achava uma coisa, o outro também achava outra? Sim. Mas eu nunca vi eles discutindo e batendo boca um com o outro, portanto. E é um exemplo para mim, e é a conduta que eu tento levar dentro do meu lar. Claro que essa situação de impaciência, devemos ter um controle. Quanto mais controle você tem, melhor você domina. E principalmente o passional nem se fala, que isso já é um descontrole maior.
mas devemos realmente lembrar da necessidade de tratar com muito respeito, com muito carinho. E em situações de estresse, na lição retrasada, tivemos uma frase muito bonita: fecha a boca. Está estressado? Não fala. Fale quando estiver calmo. Isso resolve grande parte de alguns problemas familiares aí entre casais. E entre pai e filho também, né? E o contrário, filhos e pais. Então devemos fazer uso do silêncio e depois com calma e às vezes até com oração ir tratar da situação que está menos boa em resolver. Pergunta B. Que tendências humanas comuns, as quais se espalham pela vida diária, precisamos vencer e por quê? Que tendência humana comum é essa? Apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 3, traz o seguinte: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, por quê? Qual é a tendência que nós temos, que é humana, comum, natural, do pecado, que espalha, às vezes, nossa vida diária? São aqueles gostinhos que não tem nada a ver com algo que vai nos edificar, que vai ser bom para nós. Então, nós pedimos e não acontece. Isso é que está escrito, né? Precisamos vencer esses mau hábitos, essa tendência que aqui vem falando, para evitar que tenhamos uma fé abalada, porque se você pedir coisas que não te convêm, Deus não vai te dar. Logo você vai misturar isso tudo e a sua fé vai ficar abalada. Portanto, devemos ter o cuidado de saber o que a gente pede e não só tendenciosamente nós queremos bens materiais. Então a pessoa está recebendo um bom salário, a pessoa está tendo a vida boa, pensa em Deus está me abençoando. As bênçãos não têm muito a ver com a situação secular que você está. Então isso não é um termômetro para se você está bem ou mal, porque se você também já depende também da diligência e de muitos outros fatores associados a isso. O fato é que bênção ou não bênção vem de estar fazendo as coisas certas ou não estar fazendo as coisas certas. Claro que se a pessoa, ainda lembrando aqui do salmista, né? Não tem inveja daqueles que prosperam em seu caminho, porque o dia deles vão chegar, né? Então, a prosperidade não é um termômetro de bênção ou maldição. Então, devemos lembrar, nós temos uma tendência natural, às vezes, de querer coisas que não convêm e devemos ter cuidado com isso. Aqui fala ibidem, então temos que voltar ali, Testemunho para a Igreja, página 303, 304, agora é 334 a página. É muito triste viver descontente com o que nos rodeia ou com a circunstância que nos colocaram na posição em que nossos deveres parecem humildes e sem importância. Deveres pessoais e humildes são desagradáveis para você. E é por isso que você vive inquieto, apreensivo e insatisfeito. Tudo isso é fruto do egoísmo. Então, às vezes até quando há um evento, alguém fala assim, não, você dessa vez vai ficar com os banheiros ou as casas de banho, como diz aqui, essa parte vai ser para você cuidar nesse evento. Você se sente diminuído por fazer esse trabalho. Não é assim que as coisas funcionam. Isso aí, a pessoa não é engrandecida ou diminuída pela atividade que faz, e sim pela maneira com que ela lida com as coisas. Então a pessoa recebe às vezes uma função como essa, fala ok, vai lá e faz muito bem feito, é nobre. E às vezes o outro que recebe às vezes uma coisa que supostamente, visivelmente, humanamente falando é nobre, não faz direito. Então infelizmente não é nobre. Então devemos ter e não deixar essa ideia errada, né? Aqueles que afirmam ser cristãos e vivem choramingando e reclamando, os quais parecem pensar que a felicidade é um rosto alegre, são pecaminosos, não têm em si a essência real da religião. Irmãos, reclamar, cara triste, ficar aí acabrunhado, não tem como aqui vem dizer, a religião não é isso. A religião precisa falar, Senhor, tudo posso em você, você me fortalece, Senhor. Ou então, Senhor, tudo concorre para o meu bem, está bem ou está mal, o Senhor sabe, concorre para o meu bem. Jó teve as suas dificuldades, teve os seus problemas, teve as suas dificuldades e sempre agradeceu a Deus. Então, portanto, devemos ter isso em mente.
não devemos estar reclamando nem choramingando. Devemos ter fé em Deus e estar otimista e confiar nas promessas que Deus deixou para nós. Continuando a leitura agora, página 373. Se eu encher o prato a segunda vez porque a comida está uma delícia, como eu poderei me curvar e pedir ajuda a Deus para minha obra literária porque eu não consegui ter qualquer ideia coerente devido à minha gula? Ou seja, aqui quando fala encher o prato, a pessoa já está satisfeita e ir lá e comer mais, porque está gostoso, porque está saborosa a comida. Então, depois é difícil, a pessoa embota, um embotamento mental enquanto está havendo a digestão e durante todo o sistema digestório. E normalmente a pessoa que é bruta, é só olhar o que ela come e a quantidade que come. É difícil uma pessoa que tem um regime descontrolado ser uma pessoa controlada na sua vida, na sua fala, na sua maneira de reação. Seguindo a leitura, será que eu poderia pedir a Deus para cuidar dessa sobrecarga irracional que coloquei no meu estômago? Pedir isso a Ele seria desonrá-lo. Se o Senhor atendesse tal pedido, essa dádiva seria consumida no altar do apetite depravado. Por isso, agora eu como só o que considero ser uma quantidade adequada e então eu posso lhe pedir que me dê força para concluir a obra que me incumbiu de realizar. Então, o regime alimentar derrubou o homem e o regime alimentar continua derrubando o homem. É muito mais fácil o inimigo derrubar alguém que tem um descontrole no regime alimentar do que alguém que tem um regime alimentar perfeito, porque fica mais fácil, a mente está mais funcional para poder estar captando as mensagens divinas. Ainda, volume 4 agora, página 47, diz assim: quando a religião de Cristo governa a alma, a consciência aprova e a paz e a felicidade reinam. Perturbações e problemas podem nos cercar, mas há luz no coração. Então, essa promessa é muito linda. Então, a religião de Cristo está no seu coração. A sua consciência está em paz, a felicidade vai reinar na sua vida. E o que diz aqui mais? Perturbações e problema? Sim, vai acontecer. Mas o que vai acontecer com o resultado disso? Pode cercar, pode acontecer, pode estar em volta, mas há luz no coração. Você está ligado à fonte. Então, por mais que a energia se gaste, você tem uma fonte inesgotável que repõe. Sua luz está querendo apagar, você está ligado à fonte de luz. A sua luz vai manter-se acesa. Então, irmãos, esse segundo tópico tem para nós promessas maravilhosas e traz para nós a necessidade de nós darmos uma representação correta do Cristo. Somos embaixadores de Cristo? Somos, então temos que agir como tal. E devemos lembrar da necessidade de ter uma fala tranquila, uma fala mansa, dentro do lar ser um lar amoroso, carinhoso, que os vizinhos notem a relação que vocês têm. E depois lembrar da necessidade de um regime alimentar interessante, aquele regime alimentar que pondera, que sabe também o que vai comer, a quantidade que vai comer. E após isso, lembrar das promessas de Deus. Ele vai estar com você, mesmo que venha dificuldade, venha perturbação, há luz no coração. As promessas estão acesas dentro de você e você vai fazer uso dessas promessas para poder estar em paz com Deus e, diz aqui, vai haver luz no coração. Esse é meu sincero desejo para mim e para todos hoje. Amém.